Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço 641 mil inscritos, está quase chegando a 642 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui nesse canal, e são centenas de lives e de entrevistas que fizemos ao longo dos últimos tempos. Indique o canal para uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também, postamos hoje uma excelente entrevista, muito conteúdo, para entender China. Você quer entender China? A situação que envolve aquela grande empresa Evergrande, toda aquela situação, como é que funciona, o papel do partido, do Estado, da economia, o sistema financeiro. Assista a excelente entrevista do professor Dr. Leonardo Burlamac, da UERJ, lá do Rio de Janeiro, uma entrevista excelente, e há também uma apresentação teórica, um pouquinho lá de Schumpeter, de Keynes, de Weber. Olha, é um excelente papo de 52 minutos, uma aula. Se você quiser entender China, assista essa entrevista excelente de Burlamac. Aí você começa a ver quão complexa é a questão e sai do reducionismo tão presente no Brasil, né? Nós criamos o Clube de Membros. Seja membro, é muito fácil. Clica lá no Seja Membro, tem todas as informações. Um negócio super bacana, muito legal, né? Que estimula, é um material novo que nós estamos criando, exclusivo para o clube, que a gente vai alimentando durante o mês. Clique ali que você tem todas as informações, é super legal, bem bacana. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursosdovilla.com.br, e sempre destaco, né, que está muito legal, eu acompanho diariamente, também, além de tudo que a gente passa aqui por todo esse material, leituras do Instagram da minha mulher, que é muito bacana. Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que também vocês vão gostar, @Letícia de Castro Villa Oficial. Então, li todo o material de todos os jornais, logo cedo, desde cedo já estava vendo, conversando, tentando fazer uma avaliação das manifestações de ontem pelo Brasil, né, em dezenas de cidades, e aí, a partir dali, tentar entender um pouco esse quadro. Eu acho importante destacar alguns pontos analíticos. Ponto 1, nós vivemos a crise mais longa da história do Brasil republicano. É uma crise que, se você for reportar, ela começa em 2013, em junho, naquelas manifestações, né, mas se exterioriza já no processo eleitoral de 2014, né, na eleição. Eu escrevi um livro sobre isso, inclusive, a mais suja da nossa história, a eleição mais cara foi a eleição do Petrolão, se gastou fortuna, se usou recursos de todas as ordens, a maior parte absolutamente ilícitos, naquela campanha. E, a partir dali, começa o segundo governo Dilma com instabilidade política. 2015 e 2016 é um biênio pavoroso, o pior biênio da história econômica do Brasil republicano, um desastre, né? Instabilidade política, todo movimento do impeachment, veio o Temer, também não deu uma estabilidade política ao país, foi muito contestado a sua presidência, e aí veio o Jair Bolsonaro. Bem, aí é assunto de tantos encontros que já estivemos aqui. Então, o importante, me parece, realçar nessa questão é que nós temos, portanto, a crise mais longa no tempo. E ela é mais longa e mais profunda, porque atinge todas as instituições. E, por outro lado, ela vai deixando, ao longo do tempo, uma série de problemas não resolvidos, que vão se acumulando e terão de ser enfrentados. Nós queiramos ou não, essas questões terão de ser enfrentadas. Então, é um cenário o mais complexo, o mais difícil analiticamente para entendê-lo e o mais difícil para construir políticas para sair dessa situação. Esse é o momento mais complexo. Quando eu falo isso, não significa que não há saída. Nós encontraremos alguma saída, mas é entender a complexidade da crise, evitar o reducionismo analítico, né, e apontar que é por causa de uma, duas, três pessoas, de um ou dois fatores. Não é, há um conjunto de fatores, é fundamental buscar uma visão de totalidade nessa conjuntura para entendê-la. E tem fatos, claro, que passa pela ação do indivíduo. Aí tem lá o papel do indivíduo na história do Plecano, né? Aquele pequeno texto que era muito lido em certa época,
na minha, na minha adolescência lá eu li, né, tinha uma edição brasileira aqui em português, quando eu falo brasileiro em português, porque tem edição em português de Portugal também, só para ressaltar, porque pode ter algum chato que vai querer falar, oh, não, é assim, e muitas vezes você tem o mesmo livro traduzido em Portugal e no Brasil, e não é a mesma língua, né, por incrível que pareça, você vai encontrar leituras, traduções bastante simples, mas para não perder o fio da meada, nós estamos no Plecano, lá tem o papel do indivíduo na história, é evidente que nós temos o papel do indivíduo na história, mas há questões estruturais que se manifestam nos momentos de crise, e por ela se manifestar, aí mostra a fragilidade ainda política do Brasil. Nós temos uma cultura política extremamente frágil, isso explica essa tragédia que nós estamos vendo hoje, os diferentes matizes dessa tragédia, né? Nós não temos ainda uma estrutura de Estado efetivamente consolidada no país e democrática, é um processo longo, é verdade, mas deveria ter sido apressado, perdemos tempo no governo Fernando Henrique, 8 anos, perdemos tempo no longo período do PT, que poderia ter estruturado um Estado transparente, democrático, eficaz, inovador, e, ao contrário, nós fomos levando com a barriga, né, e se perdendo em perfumaria, questões que não eram centrais, né, nesses dois governos, e tanto os governos do PT como no governo do Fernando Henrique. E são governos de centro-direita, no caso do governo do Fernando Henrique, ainda um perfil um pouco ainda mais à direita, dentro da centro-direita. Não são governos de esquerda, como alguns malucos analíticos aí falam, o Paulo Guedes é um falastrão, em qualquer país sério, ele é ridicularizado, o homem que não conhece o Brasil, não escreveu um livro, não conhece macroeconomia, não sabe de nada, não vai falar que eram governos de esquerda, governos socialistas, comunistas, e nunca foram. E por que não foram? Porque nunca defenderam isso, né? A estatização dos meios de produção, partido único, o controle do Estado e toda a estrutura da sociedade civil asfixiada pelo Estado, e por aí vai. Tudo aquilo que caracteriza tradicionalmente, ou se procurar o verbo no passado, caracterizou o comunismo, porque esse comunismo, com esse perfil, acabou restando a Coreia do Norte, restando Cuba e que mais? Né? Com aquele perfil tradicional tal. Então, não é o caso, evidentemente, do que nós vivemos aqui no Brasil. A questão, portanto, é que a crise vai mostrando essa fragilidade, porque se nós tivermos instituições consolidadas, partidos políticos consolidados, ideologias nos partidos políticos, eleitores que tivessem consciência política um pouco mais avançada do que meramente participar do processo eleitoral, nem do processo eleitoral, do dia da votação, daquele segundo que ele vai na urna eletrônica e, a partir dali, sua participação política é nula nos próximos 2 anos, pois temos eleições a cada 2 anos, aí volta. Naquele momento que ele chega à sessão, entrega o título, vai. Então, naquele minutos entre entrar na sessão e sair, né? Algumas vezes você faz isso muito rapidamente, aquilo é a, entre aspas, participação política. Evidentemente que isso você não constrói democracia. Democracia, portanto, é um processo de participação da sociedade civil, e nós não tivemos. Nós achamos, creio, que a Constituição importante e mais democrática de toda a história do Brasil, ela por si só tivesse uma varinha de condão para modificar as mazelas do Brasil, e são tantas e são tantas, e não é verdade, né? A Constituição, ela é viva, sim, mas ela precisa ter a participação, a condição sine qua non da cidadania, e isso não ocorreu da forma como deveria ocorrer. Evidentemente que a nossa história também não é uma participação cidadã ao longo da história independente desde 1822. Não é, não é. Nós temos uma participação sempre muito tímida da sociedade brasileira, porque aí teremos de discutir questões mais estruturais. No meu livro, que sai na primeira quinzena de novembro, né, para a editora Planeta Selo Crítica, que é um país chamado Brasil, eu dou um apanhado geral da história do Brasil. A partir dali é possível, creio, vocês aqui vão dizer, como leitores, se é possível começar a entender a complexidade desse século XXI. Insisto, e tenho batido nessa tecla, e vejo que poucos falam nisso aí, ou quando falam, não entendem, que o Brasil da terceira década do século XXI não é o Brasil do século XX, não é o Brasil dos anos 1950, 1960, 1970, ou da redemocratização dos anos 1980. São 4 décadas, por exemplo, de 1980 para cá. O Brasil mudou, o mundo mudou, não tem mais Guerra Fria,
maioria. O capitalismo hoje parte de outros padrões de acumulação, que não são aqueles existentes naquela conjuntura histórica. Agora é um outro momento, né? É um momento que exige desafio, inclusive, do Brasil se colocar nessa nova ordem econômica internacional. O eixo econômico no mundo mudou, nós já discutimos várias vezes isso, né? Temos que discutir a questão do papel da China, vide a entrevista com o professor Leonardo Burlamaqui, que eu acho que ajuda essa reflexão, né, sobre o que está ocorrendo, e nesse processo nós ficamos paralisados. E agora os desafios é que temos um governo que faz um trabalho assim devastador em termos institucionais, né, destruindo a institucionalidade, em termos econômicos, na questão diplomática. Então, vai ser um país destruído que o presidente vai receber, o presidente eleito em outubro do ano que vem, no dia 1º de janeiro de 23. Vai ser isso, vai ser um país destruído. Então, as questões estão aparecendo e causa assombro, por exemplo, para muitos a questão da fome, que vai ser um tema muito presente agora, porque nada indica que vai haver uma queda na inflação de alimentos, nada indica que o desemprego vai diminuir, nada indica que aqueles que não têm relações formais de trabalho e nem estão nas estatísticas, os tais invisíveis, vão ter melhores condições de vida daqui para frente até o processo eleitoral do ano que vem. Pelo contrário, a tendência é de agravamento, porque o Brasil deve crescer positivamente o ano que vem, não mais que 1. Alguns falam em 0,7, 0,5, inferior ao crescimento demográfico é de 0,8. Portanto, veja que situação, você vai dando grandes saltos para trás. E nessa situação, nós vivemos, claro, de algumas peças que não são controladas por essa discussão mais estrutural, que depende do movimento da política tradicional ou da ação de indivíduos. Então, perceba, nós estamos aqui, né? Agora nós estamos descendo para essa política do cotidiano. Então, do que eu estou dizendo? Vamos pegar os episódios que já são históricos de 7 de setembro, há cerca de um mês atrás, né? Tivemos o ato de Brasília, ele falou durante 7 minutos, o Bolsonaro, e tivemos em São Paulo, que aí ele falou para diabo, 17 minutos. No total, ele conseguiu falar com todas as dificuldades que são conhecidas dele durante 24 minutos, né? Mas ficou nesses 24 minutos, claro, afrontando o Estado Democrático de Direito, atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando especialmente o ministro Alexandre de Moraes, ameaçando de golpe de Estado, buscando uma relação direta com a massa, claramente do nazifascismo, né? Você tem o líder e a massa, e as instituições do Estado, para ele, não existe. Ele diz que o contato direto com a massa é que dá legitimidade para ele agir como bem desejar, inclusive, recorde-se, não cumprindo decisão judicial. Isso desenhou aquele cenário no final da tarde do dia 7 de setembro, e nós tivemos 2 encontros naquele dia, veja no meu canal, né, aqui no arquivo, que desenhava um cenário claramente apontando para uma crise política mais intensa do que aquela que vinha se desenvolver, ou seja, a temperatura tinha se elevado. Abria as condições, portanto, para finalmente aquela massa que paralisa na Câmara dos Deputados, o Centrão, pudesse se movimentar em direção à institucionalidade, à Constituição, ou seja, pelo impeachment. Era aquele momento, e no dia 8, na quarta-feira, veja que é importante a questão da cronologia na história, à tarde, no começo da tarde, teve o pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, no início da sessão, em que apontou, em relação às 2 falas do presidente no dia anterior, do presidente da República, crime de responsabilidade, especialmente a questão do descumprimento de decisões judiciais. Ali o cenário estava colocado. Se você tivesse partidos políticos sólidos, enraizados, ideológicos, se você tivesse lideranças políticas antenadas com o que está acontecendo no Brasil, mas com aquilo que eu chamo de homens públicos, e temos tão pouco, acho que sobra dedo em uma mão no Brasil inteiro, né? E se tivéssemos uma sociedade civil com cultura política enraizada, aquele era o momento de rapidamente dar apoio ao que disse o ministro Luiz Fux e exigir de Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, a abertura de uma comissão, vale lembrar, a Câmara não abre o processo de impeachment, ela só autoriza. Quem processa e julga crime de responsabilidade é o Senado Federal, né? O Supremo julga infração penal comum. Bem, que não ocorreu até o momento desde a promulgação da Constituição de 88. Então, o cenário desenhado era esse, né? E aí é muito interessante ver o papel do Temer. Como o Temer conspira contra o Brasil?
Como ele conspirou contra o Brasil? Primeiro, você pode lembrar, e aí indiretamente, a péssima presidência Temer, que abriu condições, inclusive, para Bolsonaro. Claro que a única, não é uma razão determinante para a eleição do Bolsonaro, tem outros fatores, mas ajudou. Né? Se ele tivesse feito um governo à la Itamar Franco, né, depois do impeachment de Fernando Collor, ele reproduzisse isso no impeachment de Dilma Rousseff, a história de 2018 também seria diferente. Não é o único fator, insisto, mas ele fez um governo muito ruim, não cumprindo aquilo que disse no início que faria, né, em 2016. Agora, o papel dele no dia 9, vamos, né, a quinta-feira, a tal de declaração à nação, foi terrível. Temer conspirou contra a Constituição, Temer conspirou contra o Brasil, porque naquele momento o presidente estava colocado contra a parede. Aquele era o momento, como eu disse anteriormente, do avanço das forças democráticas republicanas, mas o Temer fez o jogo do criminoso Jair Bolsonaro, o criminoso que conspira contra a Constituição. O que ele fez? Foi a Brasília. Bolsonaro usou, não é o contrário, Temer é que usou o Bolsonaro, fez o Bolsonaro de bobo e depois foi dar uma rezada naquela reunião patética aqui em São Paulo, naquele jantar. Não, ele e os outros não entenderam nada, nada. É elite rastaquera, não entende nada. Né? A questão foi o inverso, foi o Bolsonaro que usou, porque buscou a história do ex-presidente, supostamente um constitucionalista, põe o suposto aí em caixa alta, né? Constitucionalista lá, ali, é brincadeira, discussões constitucionais com Michel Temer, tem problemas de escrita grave, você vê até o texto, esse declaração à nação, que é da sua a Lavra, e ele faz questão sempre de ressaltar, né? E aí, aquele texto, aqueles 10 mandamentos patéticos que salvou o Bolsonaro. E por quê? E aí, você veja, nós temos um mês de paralisia. E a paralisia, quem ganha? O Bolsonaro, né? Politicamente, quem ganha é ele. E o Temer fez o jogo dele, achando que ele era o rei da cocada preta. Ele fez o papel de bobo, de trouxa, ou fez o papel que ele queria aparecer. Ele sempre está jogando. Temer não é eleito chefe de quarteirão. Né? Não é eleito chefe de quarteirão. Então fez esse papel de tonto, de bobo, né? Numa linguagem mais vulgar. E o que acontece? E o Bolsonaro, com isso, ganhou tempo, diminuiu a temperatura política, né? Deu a ideia que era respeitava a Constituição, os poderes constituídos, né? E pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes, que no dia 7 foi chamado de canalha, e na declaração à nação foi chamado de jurista e professor. Uma sensível diferença entre uma coisa e outra. E com isso ele ganhou tempo. Mudou a sua visão, sua visão de confrontar as instituições? Do Bolsonaro, não. E essa semana mesmo, o Globo, que é a semana que terminou, o Globo mostrou lá o WhatsApp dele, tudo aquilo que nós já comentamos, defendendo a ditadura do Pinochet no Chile, homofobia, atacando vacina, máscara, as aglomerações, ele continua o mesmo, atacando a China com a sinofobia, né? Continua absolutamente o mesmo, não houve qualquer alteração em relação ao que ele pensa e que ele agiu, não é só de falar, mas de agir, especialmente desde março do ano passado. Dessa forma, né, a estratégia do Bolsonaro, e eu falei aqui, e depois todo mundo vai repetir, não tem problema, mas foi aqui dito, que ele quer ganhar tempo para chegar em janeiro do ano que vem. E é possível entender essa estratégia, porque tem as polianas que vão dizer assim, pô, esse é um ano eleitoral, janeiro do ano que vem. Poxa, vamos falar em impeachment, já se viu, inclusive tem recesso, o Congresso que só volta em fevereiro, toda aquela história, aí nós vamos falar disso, isso não é hora. E aí acabou. E é o que ele quer. E ele está conseguindo. A manifestação do último sábado mostrou muita timidez e pouca participação. Houve uma tentativa de fazer um leque maior partidário, apesar do grave incidente em São Paulo, da tentativa de agressão a Ciro Gomes, algo intolerável, era necessário investigar quem são aqueles criminosos que fizeram aquilo, né? Mas aquilo não significou uma mudança de patamar na questão do impeachment. Pelo contrário, né, há um sentimento popular, ao menos as pesquisas demonstram isso, pelo impeachment, né, que ainda não, que é a maioria absoluta, porém, em termos de mobilização, não. Agora, qual vai ser o elemento decisivo disso? E a data? 15 de novembro. A manifestação de 15 de novembro, que o dia 2 seria supostamente um esquenta, é que vai decidir essa questão.
Se o dia 15 for massivo, massivo mesmo, por exemplo, em São Paulo, tomada a Avenida Paulista, com 400 mil pessoas, uma coisa, o Rio de Janeiro também, BH, Brasília, etc., as cidades, tudo por aí você pode falar assim, o Bolsonaro vai ter um final do ano muito difícil. Caso seja uma manifestação tímida, acabou o ano político. Porque para o Brasil, nós temos umas coisas que me irritam profundamente, que é achar que já final de novembro, então nós temos de pensar no Brasil pós-carnaval. Quer dizer, acabou o ano e o próximo, você pode tirar janeiro, uma parte de fevereiro, até o carnaval, só depois do carnaval, ou seja, o Brasil volta em março. Isso é um absurdo, né? Mas tem gente que pensa assim, age assim, e politicamente assim. Então, ali é o divisor de águas, é o 15 de novembro. E aí a tendência, acho eu, né, é que dificilmente vai ser conseguir uma manifestação massiva. Agora, depende de algumas variáveis. Qual? CPI da pandemia. Eu sempre disse, agora parece que é voz corrente, que é a principal CPI do século XXI e que está fazendo um brilhante trabalho. Todo mundo está corroborando e tal, excelente, mas eu que bati nessa tecla aqui, desde quando ela foi criada, que não ia acabar em pizza, lembra? Que não tinha importância nenhuma, e eu dizendo não. Teve alguns pequenos tropeços, mas o conjunto do trabalho é nota 10. Nota 10. E a semana que vai entrar, vai ter também os últimos depoimentos, que o relatório deve, a princípio, ser votado dia 20 de outubro. E o relatório vai ser um móvel de luta muito importante, porque deve ser levado à AIA, mesmo que haja, hoje é uma discussão sobre isso, inclusive nos jornais, uma rejeição de apreciação, né? É provável até que haja, mas isso não interessa, mas você cria o fato político, que é mais importante do que a apreciação efetiva pelo Tribunal Penal Internacional. Você cria o fato político. E aqui o mundo toma conhecimento do relatório. Isso em termos políticos, é muito importante. E aqui, dentro do Brasil, o relatório vai apresentar a política genocida de Bolsonaro. Então, isso, em termos políticos, tem um enorme reflexo. A questão que a justiça vai começar a ser demandada, como eu disse aqui e no Jornal da Cultura tantas vezes, que deviam demandar a justiça os familiares. E aí vai ter defensoria pública, vai ter familiares, vão demandar planos de saúde, vão demandar o governo federal, vão demandar o Bolsonaro, porque ele vocalizou, e aí vai usar como base o relatório da CPI. Independente se o Ministério Público, a CPI vai encaminhar ao Ministério Público o relatório, vai dar andamento, vai ter um inquérito e a partir dali vai dar um andamento. Duvido, porque tem o Augusto Aras. Porém, né, ele agora vai continuar como procurador, tudo indica a outra parte do seu mandato sobre um outro presidente da República. E também já viu que ele, por o STF, ele não tem a mínima chance, né? Porque ele gostaria de ocupar o lugar do André Mendonça, tal, que deve ser empurrado, inclusive, sua apreciação até um certo momento. Eu sempre digo, se eu fosse senador, eu rejeitaria. Inclusive você que acha que o André Mendonça não é um bom representante, alguém de notável saber jurídico, reputação ilibada, etc., tal, conhecimento jurídico, escreva para o seu senador, são 3 por estado, escreva e diga para ele votar não. Eu vou escrever para os 3 de São Paulo, tem um que eu nem conheço, nunca vi. Se você colocar uma foto, não sei quem é, que é o suplente do Major Olímpio, temos de acabar com os suplentes, é um absurdo. Mas, e Mara Gabrilli e José Serra, que está licenciado, agora, salvo engano, está José Aníbal, durante um período no exercício da senatoria por São Paulo, como das vagas. Escrever, eu vou escrever, se vai adiantar ou não, tem a mínima ideia, mas eu vou escrever, me posicionando para que ele vote esses 3 contra o André Mendonça. Mas o cenário, portanto, que está desenhado é que o Brasil pode ser que encontre na urna eletrônica, no dia 2 de outubro, que é o primeiro domingo, o último domingo é o dia 30, o segundo turno, pode ser que lá encontre o Jair Bolsonaro na urna eletrônica. Vai ser péssimo isso, vai ser péssimo, porque se isso ocorrer, nós teremos um ano de 2022 marcado pela instabilidade política, pelo agravamento da crise econômica, pelo agravamento da crise social e crise institucional. E por quê? A quadrilha que tomou poder sabe que será fragorosamente derrotada no processo eleitoral e nunca mais vão poder ter o poder que tem hoje para cometer os crimes que cometem. E é uma caterva que não tem estrutura, não tem cacife político para se manter em 23, 24, 2025 e assim por diante. O momento é agora de um assalto ao Estado, né, e de destruir as conquistas democráticas da Constituição de 88. Então, vai ser um horror, vai ser um horror. Poderá não ser, e aí o 15 de novembro, insisto, é a data fundamental, se for uma ação massiva.
o relatório da CPI depende muito disso, as denúncias da imprensa, que jogam um papel fundamental, a imprensa democrática, mostrando as mazelas desse governo e os casos de corrupção, e o inesperado, que é um terceiro fator. Como ele é inesperado, por definição, a gente não sabe se ele vai acontecer ou não. Ele é um inesperado, né? Poderá acontecer, poderá ali ter um fato, como outros ao longo da história do Brasil republicano, para não ir para outros países, e aquele fato gera uma crise política mais grave ainda do que nós estamos vivendo, intensifica a crise política, e aí poderia deixar o Bolsonaro numa situação extremamente difícil. Esse é o tal do inesperado, que é o ponto de interrogação. Então, tem esses fatores. Aqueles fatores mais presentes que deveriam estar participando desse teatro da política, que nós assistimos, muitas vezes somente como espectadores, é difícil, os partidos políticos. Veja o caso do PSDB, é patético. Realizar prévias é algo que fortalece os partidos. Isso é importante no mundo. Você consulta os filiados, os políticos do partido, isso é bom, né? Aquele partido fica vivo. No Brasil é o oposto. Realização de prévias não leva à união, mas à divisão, não fortalece, mas enfraquece. É estranhíssimo, que é o caso do PSDB. Tudo indica, até o momento, que é uma disputa grande entre João Dória e Eduardo Leite, que o resultado final será em novembro. Vamos ver se é possível costurar, né, dentro do PSDB, vamos acompanhar, comentando, né, se é possível costurar uma efetiva unidade, que o partido dificilmente teve em processos eleitorais, mesmo em outras conjunturas muito mais favoráveis do que essa. Vi de 2018, né, como exemplo, mas não só. Né? A derrota do Serra em 2010 deve-se em grande parte a Minas Gerais, ao Aécio não ter mexido um pauzinho para que ele conseguisse vencer a Dilma. Né? E em 2014 ele tem, Aécio, uma vitória estrondosa em São Paulo e uma derrota em Minas Gerais, né? O que mostra também a dificuldade e em alguns estados que ele poderia ter tido uma articulação, a história seria diferente, mas isso são águas passadas. A questão que se coloca, vamos ver se o PSB consegue se construir uma alternativa, que seria uma das alternativas da terceira via. Outra é o Ciro Gomes, que já lançou sua candidatura e sabe-se que ele será o candidato do PDT, apoiado porque ainda não está ainda claro, né? As alianças, que vão ser realmente consolidadas lá na frente, março, abril, ali o cenário até maio, aí tudo vai estar definido. A grande questão é que os problemas estruturais do Brasil não esperam o calendário eleitoral. Aí é o problema. Como nós temos a crise mais longa, que ela teve perfis diferentes, mas a continuidade de crise desde 2013, nós chegaremos em 2022, são 9 anos de crise. Não há país que resista a isso. Não há. E se você pegar todos os indicadores econômicos, sociais, a situação foi piorando. Basta ver a distribuição de renda no Brasil, que nós já éramos um dos países que tinha a pior distribuição de renda, continuou cada vez mais grave. Ao contrário, apareceu, e na entrevista do Ciro ele destaca, ainda mais bilionários durante a pandemia no Brasil, na tragédia que nós vivemos. Ele dá até alguns dados que eu acho, assistam lá, que é interessante para a gente pensar e refletir. Então, aquilo que já era grave piorou a distribuição, a situação de extrema pobreza agravou-se ainda mais. Né? O número de pessoas que moram na rua aumentou nas grandes cidades. Né? As pessoas comendo no lixo, e vocês veem isso, eu vejo, idem. Tem alguns momentos que a gente dá um salto, parece que está em Biafra. Lembra, no final dos anos 60. Ou que nós estamos lendo alguma das páginas dos clássicos de Josué de Castro, especialmente o Geografia da Fome. Dá a impressão que nós estamos lendo aquilo que era dos anos 50, né? E como se nós não tivéssemos tido, por exemplo, uma revolução no campo da produção de alimentos no Brasil, mas que não se reflete na qualidade de vida dos mais pobres, especialmente daqueles da extrema pobreza. Então, essa situação tem de permitir a nós uma reflexão, né, para entender como é que isso tudo ocorreu. Quer dizer, então nós temos desde as questões estruturais e como aquelas não estruturais, mas que podem definir certos momentos, né? Do que ocorreu. Eu coloquei três, né? O papel da imprensa, denúncias de corrupção, etc., da família da quadrilha Bolsonaro, a CPI da pandemia e reflexos, consequências do relatório, e o inesperado, que é o inesperado, o que é? Nós não sabemos, por isso que ele é o inesperado tal.
E veja como é a história, porque nós estamos assistindo a história, sendo testemunhas presenciais, e como a ação de certos personagens pode adiantar ou atrasar a história. Não muda o rumo da história. Aí, né, é o caso do Temer, para explicar, voltamos ao Plecânio, o papel do indivíduo na história. Claro, né? Mas a ação ela pode ter os seus efeitos nefastos, e o Temer, mais uma vez, contribuiu de forma nefasta para a história do Brasil, com aquela participação patética da declaração à nação e achando que era o grande vencedor. É de uma ingenuidade, né? O grande vencedor daquilo foi justamente o Jair Bolsonaro, não ele, que foi usado pelo Bolsonaro até para levar aquela ajuda que, inclusive, parte delas, Chiqueres, ainda chegou ao Líbano. Lembra dos episódios de Beirute? Que foi outro momento patético, porque tinha tanta gente no avião que o avião tinha problemas de decolar. Então, eles tiraram parte da ajuda, medicamentos e alimentos, para que os passageiros pudessem voar a Beirute. É um negócio inacreditável. Tem coisas que você vê no Brasil e fala assim, não é possível. E é tudo isso, quer dizer, vamos ver, né? O cenário está passando por aí, né? E a pergunta que eu coloquei é se o Brasil aguenta, suporta mais um ano de Bolsonaro. Não suporta. Agora, ele poderá continuar como presidente, o que será uma tragédia. E nós vamos colher a tragédia, especialmente, mais ainda no segundo semestre do ano que vem, e com sangue e fome. Infelizmente. Gostaria que fosse diferente, mas o cenário é esse. Ele aponta para a guerra civil, e quando eu falo fome, é no sentido de piorar as condições de vida, né, da chamada extrema pobreza, que são milhões e milhões de brasileiros. E a desorganização do aparelho de Estado, né? A instabilidade política, sem investimento. E sem investimento, a economia não anda, especialmente apontar os investimentos estatais. A entrevista com o Dr. Delfim Neto no meu canal, vejam lá, ele aponta essa questão. É isso, essa foi uma conversa para a gente pensar. Nós estamos fazendo, eu sei que pode ser, fala, pô, não estamos aqui pegando um fato do dia, né? Inclusive que houve uma diminuição muito da temperatura política, está lá com 36 graus, daqui a pouco está com 35, daqui a pouco precisa aumentar de alguma forma essa pressão, né? Mas é para mostrar para vocês como é que está o quadro, né? E a gente aqui está fazendo, nós estamos fazendo a história do tempo presente, né? Que é interessante, dessa análise ali no calor da hora, e vendo como é que vão se desenvolvendo os acontecimentos. Lembrando sempre que o momento é parte do movimento da história. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 641, está quase chegando a 642 mil inscritos, indique o canal a uma amiga é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Assistam a brilhante entrevista do professor Leonardo Burlamac sobre a China, para ter conteúdo, para entender partido, Estado, sistema financeiro, economia, né? Você tem tudo ali, uma entrevista muito legal para começar para entender o que está acontecendo lá e que reflexos isso também tem sobre a economia mundial e especialmente sobre nós aqui no Brasil, porque é o maior parceiro do Brasil há mais de uma década, a China, né? Lembro também, e nós criamos o clube de membros, seja membro, veja lá, tem todas as informações, é uma coisa muito simples, muito legal, muito bacana, é só clica no Seja Membro e tem as informações, é um material exclusivo que nós vamos alimentando o clube durante o mês. Tem todas as informações. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, são os 3 cursos, né? Basta acessar www.cursodovilla.com.br e sempre digo, né, que está muito legal o Instagram do Mulher, que eu acompanho também, tem postagens muito legais, coisas bacanas. Vocês podem acessar o Instagram no @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!